Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o senhorio de Cristo. Não é esse o título da palavra. O título da palavra é A Minha Orelha Furada. Amém? Você que é estranho, mas pergunta para o seu irmão, você tem a orelha furada? Porque se você não tem, você vai sair daqui nessa noite com a orelha furada. Amém? E com um brinco escrito assim no brinco, ó, propriedade do Senhor Jesus. Amém? Numa orelha só, igual vaca. Queridos, o tempo todo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela relata e ela ressalta o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Obrigada. Muito bom. E quando começa os profetas a profetizarem ficou muito alto? Desde Gênesis 3:15 até Apocalipse, nós vemos a palavra de Deus falar que Jesus Cristo é Senhor. E Ele é Senhor, não é verdade? Eu acho que não tem ninguém aqui dentro desse recinto nessa noite que não concorde que Jesus Cristo é Senhor. Lá fora você pode achar pessoas que não concordam com o senhorio de Cristo. Mas aqui dentro, graças a Deus, todos nós concordamos que Jesus é o Senhor. Amém? E para nós entendermos esse senhorio de Cristo de forma clara, nós temos que entender primeiro sobre redenção. E eu sei que redenção é um tema batido. Você se converteu porque você entendeu a redenção. Mas a redenção é um princípio. Ele é a base de todas as coisas. Então nunca é demais falar sobre redenção. A pastora Cleusa costuma contar que ela se converteu numa igreja que todo domingo a pregação era sobre cruz. Todo domingo, né, pastora? Todo domingo era sobre novo nascimento e sobre cruz. Então é uma base bem fundamentada na vida dela. E nós temos que ter bases na nossa vida muito bem fundamentadas. E a principal de todas elas é a redenção. A Bíblia diz em Marcos 1:3, você não precisa abrir, eu vou só citar. Eu não passei hoje, mas não tem ninguém para traduzir, né, Dani? Tá bem. A Bíblia diz, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, João Batista, ele já estava avisando que ele estava preparando o caminho do Senhor. A Bíblia já estava avisando que João Batista estava preparando o caminho do Senhor. Não era um qualquer que ia vir. Era Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Em Atos 16:31, nós vemos um versículo muito conhecido, chavão, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todo mundo pode não saber o endereço, mas conhece bem o versículo. Filipenses 2:9-11 diz assim, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome acima de todo nome, acima de todo principado, de toda potestade, e que para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, seja na terra, no céu ou embaixo da terra. Então nós temos versículos fortes que falam sobre o senhorio de Jesus. Mas quando nós pensamos nesse senhorio, e nós perguntamos por quê? Por que Jesus é Senhor? Simplesmente porque Deus decidiu assim. Nós resolvemos olhar um pouquinho sobre a história da redenção. Então nós vamos acompanhar, nós vamos seguir uma linha de raciocínio. E vocês vão seguir junto comigo. E se você, hoje o som está me incomodando. E se você perder a sua linha de raciocínio, você levanta a sua mão e nós vamos voltar do início. Amém? Mas nós vamos seguir juntos uma linha de raciocínio para nós entendermos a redenção e o senhorio de Cristo. Amém, queridos? Em Gênesis 1, Deus cria o homem. Deus criou Adão. Eu não imagino como Adão era, não sei se você imagina. Mas eu imagino que ele era até bonito. Porque, né, de Adão foi vindo 1, 2, 3, 4, 1.000, 1 milhão, chegou até mim. Né? Então eu imagino que Adão tinha uma certa beleza, olhando no espelho. Toda vez que eu olho, eu imagino que Adão, Eva tinham uma certa beleza. Não é verdade? Dá uma olhada para o seu irmão do seu lado, bonito, né?
Né, Kelly? Irmão do seu lado bonito, né, Kelly? Nós vimos a criação do homem, e falando em criação do homem, como é que está o projeto de leitura? O plano de leitura? Como é que está? Estou vendo gente assim, disfarçando, olhando para o teto. Olha para mim, como é que está o projeto de leitura? Está lá em casa, firme e forte. Tá? O papel é forte, né? Aquele papel não rasga fácil. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de leitura. Mas quem está fazendo o plano de leitura deve ter lido Gênesis, ou está em Gênesis ainda, né? Estou em Deuteronômio, então eu não sei. Então, em Gênesis 1 nós vimos a criação do homem, mas em Gênesis 3 nós vimos que todo mundo sabe que o homem caiu, o homem pecou. Em 1 Pedro 2,19, 2 Pedro, para quem está anotando, perdão, 2 Pedro 2,19 diz assim, que quando você é vencido, você se torna escravo daquele que te venceu. Ou seja, o homem foi vencido pelo quê? Pelo pecado, pelo diabo. Então ele se tornou escravo do pecado, escravo do diabo. Em Romanos 5,12, a Bíblia diz que por um só homem entrou um pecado no mundo, e a partir desse pecado, a morte. E a morte passou para todos os homens. Então, até ter um encontro com Jesus Cristo, nós éramos pecadores por essência e mortos. Não é verdade? Porque foi isso que foi dito em Gênesis. Em Romanos 6,23, nós temos o salário do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. E o trabalhador merece o salário, não merece? E nós trabalhamos bem com relação ao pecado. Todos nós. Não é verdade? Então, o salário do pecado é a morte. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, foram separados da glória de Deus. Foi retirado de todos os que pecaram a glória de Deus. Mas também a Bíblia nos diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, em Efésios 2,1, Jesus Cristo veio e nos deu vida. E vida em abundância, aleluia. Em 2 Coríntios 5,21, para quem está anotando também, diz que ele morreu em nosso lugar. Então a história é bem simples, Leonardo, você é minha vítima predileta. Pode vir. Pode vir, não, você mesmo está na frente. Quem está na frente? Leonardo pecou. Leonardo é nosso cordeirinho hoje. Tem cara de cordeiro, né? Que cordeirinho mais bonitinho. Então, Leonardo pecou. E segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, quem pecasse teria que morrer. Teria que pagar, teria. Mas aí Jesus, muito bonzinho, veio e morreu no lugar do Leonardo, muito bonzinho. Jesus falou assim, você vai matar o Leonardo? É ordem, é lei, tem que ser cumprida. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, Hebreus 9:22, não há. Tem que haver morte para que haja remissão do pecado. Ok, eu então pago a dívida dele. Qual que é a dívida dele? É morte. É dívida de sangue. Não, então eu pago a dívida dele, porque eu amo tanto esse rapaz, eu quero ele para mim, eu não quero ele separado de mim eternamente. Então eu vou morrer no lugar dele. Então Jesus veio e sofreu tudo que o Leonardo, você, eu e toda a humanidade deveria sofrer. E morreu no nosso lugar. Certo? E agora, o Leonardo então é uma pessoa livre. Certo? Mas tem um detalhe. Pode sentar, Leon. Obrigada. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso. Quando nós devemos algo e alguém paga essa dívida para nós deixamos de ser devedores? Pensa comigo, deixou ou não deixou? Quando nós devemos algo para alguém e alguém paga a nossa dívida, uma pessoa de fora vem e paga a nossa dívida, nós deixamos de ser devedores? Nós mudamos de credor, né? Agora nós passamos a dever a quem? A Cristo. Então,
Em 2 Coríntios, olha que texto interessante, não precisa abrir, você só anote. Se eu não me engano é 6:20, eu não anotei. Se eu não me engano é 6:20. Diz que nós fomos comprados por preço e por alto preço. Então todos nós fomos comprados por Cristo. E a partir do momento que nós fomos comprados por Ele, nós pertencemos a quem? A Ele. Ficou bem clara essa história da troca, da redenção? É como se de repente o Emerson me devesse um dinheiro. O Emerson me deve 100 mil. E ele não tem condição de pagar. Eu olho para o Emerson e falo assim, Emerson, desculpa, você vai ser meu escravo. A partir de agora você vai ser meu escravo. Tudo que eu mandar você vai fazer. Mas aí o Maurício resolve se levantar e falar, não, o Emerson vai ser escravo de ninguém. Eu pago a dívida do Emerson. E vem e me paga. Acabou a minha ideia de escravizar o Emerson. Está até pensando na ideia, hein, Emerson? Acabou a ideia. Mas, no entanto, o Emerson deve para quem agora? Por Maurício. O Senhor Jesus nos resgatou. Mas Ele nos resgatou e a nossa vida agora pertence a Ele. Amém? Vamos todos abrir em Gálatas. Obrigada. O texto que eu citei por preço é em 1 Coríntios 6:20, não 2 Coríntios. Você está aberto em Gálatas? Gálatas 5. Em Apocalipse 5, versículo 9, abre sua Bíblia em Gálatas. Deixa eu só citar esse texto para você. Tem um dos textos da palavra de Deus, que na minha opinião é um dos textos mais lindos. O Mauro deve saber esse texto de cor, como eu sei, porque a gente cantava essa música desde pequenininho. Então não pensa que eu sou o Márcio, porque eu decorei esse versículo desse tamanho, que eu não decorei, nem o Mauro. É música. Diz assim, em Apocalipse 5, 9 e 11. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação. Esse é o nosso Jesus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você lembrava, Mauro? Não tem como esquecer, né? Quando é música, a gente era pequena e a gente cantava isso. Eu não era pequena, ele era. Gálatas 5, abriu? Eu não abri. O que está escrito em Gálatas 5:1? Vamos ler na tela, todos juntos? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, Jesus Cristo nos comprou, e nós somos literalmente escravos dele, porque nós fomos comprados. E quando há uma compra de um ser humano, é para a escravatura. Amém? Todos concordam com isso? Não existe compra de ser humano. Você não vai ali no mercado e compra um ser humano. Você vai ali e compra um animalzinho. A Débora comprou um cachorrinho. Lindo. Mas um ser humano ninguém pode comprar. Mas Jesus Cristo nos comprou. Só que esse texto mostra algo muito interessante. Ele não nos comprou para nos tratar com ferrão de ferro. Ele não nos comprou para nos massacrar. Ele não nos comprou para trabalharmos para Ele, ainda que Ele queira que nós trabalhemos com Ele. Ele nos comprou para a liberdade. Ele nos comprou para livrar. Então Jesus Cristo, Ele comprou você para te fazer livre. Porque você e eu éramos escravos de Satanás, escravos do diabo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Bem alto, bem forte, como diz a pastora, bem pentecostal. Você foi comprado por Jesus para a liberdade. Amém? Isso nos faz livres, completamente livres, tanto do pecado quanto do diabo. Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Agora eu vou entrar no ponto que eu queria entrar. Mas hoje nós vivemos a cultura da liberdade. Nós chegamos nesse ponto da vida cristã.
E nós ficamos muito felizes por sermos livres, e nós temos que ficar mesmo, muito felizes por sermos livres. E nós começamos a transformar essa liberdade que Deus nos deu em libertinagem. E nós começamos a mudar as regras da liberdade. Ainda que o Senhor Jesus nos libertou do poder do pecado e do poder do inimigo, no final do versículo diz assim: não vos ponhais novamente debaixo de jugo de escravidão. Não diz isso no final do versículo? Nós, hoje, com a nossa cultura da liberdade, usando uma suposta liberdade trazida por Cristo, nós fazemos tudo o que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. E nós temos que mudar isso e voltar ao princípio das coisas. Amém? Hoje nós vivemos a cultura da autossatisfação. Se algo não sai exatamente como a gente quer, a gente vai parar onde? No hospital, com depressão. Se algo não acontece nas nossas vidas na hora que a gente queria, a gente passa por cima de todo mundo. A gente entra em depressão, a gente fica triste, às vezes a gente fica irado, às vezes a gente machuca pessoas, desanimado. Aliás, o desânimo anda assim, com o fato da gente não ser agradado o tempo todo. Sabia disso? Fiz, Deus não fez como eu fiz, então eu fico desanimado. Anda juntos, de mão dada. E eu quero que você acompanhe essa linha de raciocínio comigo. Hoje eu já falei em algumas coisas, eu já falei no estudo bíblico. Eu já estudei os fundamentos do satanismo. Você fala, uau, para que isso? Eu precisei fazer, eu tive uma ordem do Espírito Santo para fazer. E eu falo para você, não faça, a não ser que você tenha uma ordem expressa de Deus. Amém? Mas os fundamentos do satanismo, como eu já disse aqui algumas vezes, não é dizer mata a criancinha, põe no fogo, põe na fornalha. O diabo não aparece de chifre com o tridente, enfiando o tridente na costela de ninguém, fazendo aquela cara de retardado que a gente vê nos filmes. Não é assim que acontece. A voz do diabo hoje, para mim, para você e para as pessoas que estão lá fora é: seja feliz. Assustou? Te assustei agora? Vai falar, mas espera aí, não é Deus que quer que eu seja feliz? Sim. Deus quer que você seja feliz. Agora o diabo fala para você, seja feliz. Não importa como, não importa por cima de quem você vai passar. Não importa que princípio você vai abandonar. Não importa a maneira que você vai servir a Deus, se é relaxado ou não. O importa é, seja feliz. Essa é a mensagem do satanismo. A mensagem do satanismo é, primeiro, você. Segundo, você. Terceiro, a sua família. E aí, quarto, quinto, o resto. Mas em primeiro e segundo tem que ser você. Esta é a mensagem do satanismo. Exatamente o contrário da mensagem de Jesus. Exatamente o contrário da mensagem do reino. O reino diz, cada um considere o seu irmão a parte mais importante. Ou seja, você é mais importante que eu em todo o tempo. A sua felicidade é mais importante que a minha em todo o tempo. E nós vivemos numa cultura hoje em que a palavra renúncia virou palavrão. Virou palavrão. Se você falar assim, olha, eu renuncio, todo mundo quer que a presidente renuncie, né? Isso tudo bem. Mas quando fala assim, então você renuncia um direito legal seu, nunca, de forma alguma. Eu tenho direito. E a palavra renúncia hoje, ela é cada vez mais esquecida, cada vez mais deixada para trás e cada vez mais ignorada, inclusive por nós, Igreja do Senhor. Mas o mundo viver essa cultura, sinceramente, não me importa. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que cada vez as coisas no mundo vão ficar pior. Não diz isso na palavra de Deus? Mateus 24 diz claramente.
E cada vez vai ficar pior, que é filho contra mãe, é mãe contra filho, é nora contra sogra, é filho contra pai. Não diz isso na palavra de Deus? Diz que vários desastres, terremotos, coisas horríveis vão acontecer. Que epidemias vão surgir, é o que diz na palavra de Deus. Então nós já sabemos disso, não sabemos? Então a falta de renúncia no mundo, ela não assusta. Mas quando nós olhamos essa cultura maligna, repete comigo, cultura maligna. Quando nós vemos essa cultura maligna entrando dentro da igreja, nós precisamos nos assustar. Mas não só nos assustar e falar assim, já não se fazem mais igreja como antigamente. Quando eu me converti, sim, igreja era igreja. Hoje é isso aí. Festinha, isso e aquilo. Agora a igreja que eu me converti, aquilo era igreja. Aquela era boa. Queridos, a igreja boa é a que você está. Amém? É o lugar que Deus te plantou. Essa é a igreja boa. Quando nós vemos essa cultura maligna entrar dentro da igreja do Senhor Jesus, mudar a nossa forma de pensar, nos tirar da forma bíblica de pensar e nos levar para um pensamento mudando, nós precisamos não só nos assustar, mas nos levantar e falar comigo não. Na minha casa não. A minha casa não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. E Josué fala isso, sabia? Antes desse célebre versículo, ele fala, vocês podem fazer isso, aquilo outro, vocês podem escolher norte, sul, leste, oeste, vocês podem fazer muitas coisas. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E essa tem que ser uma postura de todo crente. Porque se todo crente parar de pensar com pensamento mundano, nós vamos ter uma igreja expressando o poder de Deus na terra. Amém? Vocês estão tão calados hoje, parece até que eu estou dando bronca. Mas não é bronca. E hoje se fala muito, eu sou livre. E nós somos livres. Amém? Nós somos livres, realmente, nós somos libertos por Cristo. E nós somos livres. E às vezes nós perguntamos para uma pessoa, fulano, o irmão ciclano foi mudar. Você estava de folga. Por que você não foi ajudar? Eu sou livre. Sou livre para falar não. Sou livre. Eu sou livre para não fazer. Por isso que eu não fiz. Eu e a pastora Cleusa, nós conhecemos uma pessoa que falava, não, eu não vou fazer isso não, eu sou livre. Eu boto as pernas para cima mesmo e deixo os outros fazerem. Nós somos livres, sem dúvida nenhuma. Mas não foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Amém? E uma coisa me confronta, mesmo sabendo que eu sou livre, eu não vejo, gente, está calor demais aqui dentro, eu estou derretendo, estou pensando que eu vou pingar. Está calor. Mas está ligado. Mesmo nós sabemos que nós somos livres, você não vê Paulo falando assim. Quem já leu o Novo Testamento? Você não vê o apóstolo Paulo falando assim, eu sou livre, igreja de Coríntios. Portanto, eu vou dormir até mais tarde, eu não vou pregar, não vou levar a palavra para vocês. Vocês veem isso? Vocês veem o apóstolo Paulo falando assim, olha, eu não vou passar fome, e eu não vou distribuir meus bens, e eu não vou dividir nada que eu tenho com ninguém, porque eu sou filho do rei. O rei me deu. O melhor é meu, porque eu sou filho do rei. A gente não vê o apóstolo Paulo falando isso. A gente não vê o apóstolo Paulo falando assim, não, eu tenho que ser servido. Eu fundei essa igreja. Eu ajudei esse povo desde o princípio. Eu preciso ser servido. Alguém já leu isso na Bíblia? Em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu acho tão interessante, acho que no final de Colossenses, Paulo tira uma oferta. Quando a gente lê o texto com cuidado, você vê que ele tira uma oferta. E quando ele está tirando a oferta, ele fala algo tão interessante. Ele tira a oferta e ele fala assim, vocês ajudem generosamente. A coleta tem que ser boa. E ele fala assim, não que eu estou interessado no donativo. Eu não preciso. Deus tem me sustentado.
Eu estou interessado em algo que aumente o vosso crédito. Ou seja, eu quero que vocês prosperem. E vocês só vão prosperar se vocês derem. Então eu estou querendo uma oferta. Mas não para mim. Para que vocês prosperem. E Paulo, no começo, em Romanos, ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Em Romanos 1. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Em Filipenses, ele repete: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Em Tito, ele repete: Paulo, servo de Jesus Cristo. Que é a mesma palavra no grego, escravo, doulos. Em Filemão, ele fala: Paulo, algemado, prisioneiro de Jesus Cristo. O apóstolo Tiago começa o livro dele dizendo assim: Tiago, servo de Jesus Cristo. Pedro começa a segunda epístola de Pedro dizendo: Pedro, escravo de Jesus Cristo. Mas por que homens assim, que fizeram tanta diferença na face da terra, se consideravam escravos? Por quê? E nós nos consideramos livres. Eu quero que você me entenda bem. Eu não estou dizendo nessa noite que você não é livre. Você é livre. Você é livre para entrar no Santo do Santo. Você é livre para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você é livre para dançar, para correr, para levantar as suas mãos. Você é livre da maldição da lei. Você é livre da maldição do pecado. Você é livre. Amém? Nós somos livres. Mas nós não somos donos do nosso nariz. Essa liberdade não nos concede direito de fazer o que quiser com as nossas vidas. Amém? Mas eu quero ver um texto com você. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 15. Quando eu estava pesquisando Deuteronômio 15, deixa sua Bíblia aberta em Deuteronômio 15. É o 5º livro do Velho Testamento. É interessante, queridos, que quando você vai estudar as leis no Velho Testamento, você sabia que o escravo no Velho Testamento, ele recebia salário? Alguém sabia disso? Ele recebia metade do salário de um jornaleiro. Eu também não sabia disso, descobri isso hoje. Eu achei que escravo trabalhava de graça e pronto. Mas escravo dos hebreus, do povo de Deus, não. Eles recebiam metade do salário. Esse texto diz isso. E o Velho Testamento, ele fala o seguinte: que um senhor de escravo, de 7 em 7 anos, ele deveria libertar os seus escravos. Eu li isso hoje. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para não perder o assunto, mas eu achei tão interessante. Nós gostamos tanto desse versículo aqui, né? Acompanha comigo no versículo 6. Nós amamos esse versículo. Fala assim: pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Todos nós gostamos desse texto, né? Que nós emprestaremos, mas nós não tomaremos emprestado. Quem que já leu esse texto, já ouviu esse texto? Responde para mim, queridos, quantos? Vocês estão dormindo hoje, eu vou botar todo mundo de pé, hein? Hoje olhado no caroço de milho, que sentindo dor ninguém dorme. Amém? Todo mundo já ouviu esse texto e a gente gosta, né? A palavra de Deus diz que eu não tomarei emprestado, eu vou emprestar, não é? O contexto aqui, sabe o que está dizendo? Vou ter que ler. Como eu gosto. Eu vou ter que ler. O contexto está dizendo o seguinte: que quando seu irmão te pedir algo emprestado e chegar no 7º ano, perdoa a dívida dele. É o contexto aqui. Eu vou ler. A fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão, 2 pontos.
todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá. Remitirá é perdoará. Amém? Perdoará o que havia emprestado e não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho poderá exigir, mas não do irmão, para que não haja pobre entre ti, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente. E aí ele lê mais um pouco, fala mais um pouco, e aí vem o versículo, porque você não tomará emprestado, você terá para emprestar. Amém? Nós gostamos desse versículo, né? Eu não vou tomar emprestado, eu vou emprestar. Mas a gente tem que ler o anterior também. Está mandando perdoar a dívida do irmão. Esse versículo já não é muito amado, né? Não é muito lido. Eu nunca tinha lido. Você tinha lido? A gente já não presta muita atenção nele. Mas o que eu quero ler com você é Deuteronômio 15, a partir do 12. Diz assim: quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido 6 anos, servir-te-á. Mas no 7º ano, o despedirás livre. E quando de ti os despedires livre, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha na porta, e serás para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. O texto está dizendo, é bem simples, usa uma linguagem arcaica, porque é o Velho Testamento, eu estou usando a revista atualizada. Mas o texto está dizendo o seguinte, de 7 em 7 anos você vai libertar o seu escravo. E quando você libertar o seu escravo, você não vai libertar ele de mão vazia. Você vai dar uma parte da sua renda para ele, porque ele te serviu durante muitos anos. Mas se esse escravo olhar para você e falar assim, eu amo você, eu amo meu Senhor, e eu não quero ser liberado, eu quero ficar na sua casa, porque eu amo você e eu amo a sua casa. Então você vai pegar esse escravo, vai furar a orelha dele e vai marcar. E ele vai ficar com você para sempre, como servo, em obediência. Amém? Esse texto nos traz uma grande lição. Jesus nos libertou. Mas nós hoje somos essas pessoas que nós podemos falar, amém, muito obrigado, Senhor, me dá as suas bênçãos mesmo, e eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Ou nós podemos ser esse servo que olha para o Senhor e fala, Senhor, eu te amo, eu quero a tua casa, eu quero ficar com o Senhor, me marca para sempre. E eu sou teu para sempre. Eu sou teu para sempre. E isso, queridos, é uma questão de decisão. Todos nós fomos livres pelo Senhor. Todos nós somos servos do Senhor. Mas servir a Deus implica em obediência. Volta para Gálatas. Deixa a sua Bíblia aberta em Gálatas. Servir ao Senhor implica em obedecer. Servir ao Senhor implica em não mais fazer o que você quer fazer. Servir ao Senhor implica em muitas vezes ouvir direção de homens. Tem alguém aqui dentro, pode falar a verdade, eu não me importo. Deixa até você falar no microfone. Tem alguém aqui que Jesus já apareceu para você em pessoa e te deu alguma direção? Teve ou não? Jesus já apareceu em pessoa para alguém aqui? Querido, você sabe por que Jesus não faz isso? Ele pode fazer. Porque ele deixou a palavra, ele deixou a liderança. Então, muitas vezes, Jesus já apareceu para você na figura da pastora Marcilane. Falando para você de um jeito que talvez você não goste de ouvir.
Sua doida, não faz isso. Aí você fala assim, ai, suporta essa pastora Marcelane. Fazia tempo, hein, pastora Marcelane, que eu não pegava no seu pé, então vamos pegar hoje. Estou com crédito na casa. Então a Aurélia diz que a orelha dela está furada. Não suporto o jeito que essa pastora Marcelane fala, nem as coisas que ela fala. Porque geralmente ela fala o que eu não quero ouvir. Ah, mas eu não vou perguntar isso para a pastora Cleusa não, porque eu já sei a resposta. Se você sabe qual é a resposta, é porque o Espírito de Deus já está falando dentro de você assim, não faça, não faça. E você sabe que você quer fazer, que é obstinado. Não é? Então eu não vou perguntar. Querido, servir a Deus implica em se submeter a homens. Ah, mas Deus é Deus. A Deus eu me submeto. Será? Quem não se submete a homens, não se submete a Deus. Quem não se submete à estrutura de autoridade, não se submete a Deus. Quem não se submete à autoridade, não se submete a Deus. Sabia disso? Não estou inventando aqui conversa, não estou falando coisa nova. É coisa antiga. Servir a Deus implica em obediência, implica em abrir mão da nossa comodidade. Religião não. Religião não implica em nada disso. Religião, todo lugar religioso devia ter um cartão na porta. Você bateu o cartão, cumpri minha oração. Rua, vou para casa, vou fazer exatamente o que eu quero. Jesus não te libertou e não me libertou para nós fazermos o que nós queremos. Jesus nos libertou para nos prender nele em amor. Amém? Ele nos libertou para que nós mesmos pudéssemos nos prender nele em amor e por amor. Fazer a vontade de Deus é o primeiro ponto para quem é servo de Deus. O servo faz sua vontade? Não, queridos, o servo não faz sua vontade, o servo faz a vontade de Deus. O servo faz exatamente o que o seu Senhor manda. O servo não tem escolha. E o Senhor Jesus, quando nos comprou, Ele nos deu escolha. Você fala, mas espera aí, eu tenho escolha ou não tenho escolha? Você está entrando em contradição. Eu tenho escolha ou não tenho escolha? O Senhor nos deu escolha. Mas o tempo todo, Ele quer que nós possamos escolher a Ele, por amor. Amém? Quantos estavam aqui quando o pastor Luciano deu aquele exemplo do videogame? A pastora Cleusa conta uma história também bem interessante. Ela diz que o pai viajou e comprou um gato para as duas filhas. Quem já ouviu essa história? Quem é membro da igreja há mais de 30 dias já ouviu. Mas eu vou contar de novo. É porque ela não está aqui, senão eu nem estava fazendo essa gracinha, ela já saiu. Ela disse que o pai comprou um gato para as filhas. Toda vez que ele viajava, ele comprava um presente. Um para outro. Mas ele não teve tempo de comprar, ele comprou um gato para as duas. Para as três, aliás, eram 3 meninas. Quando ele chegou, cadê? O que você trouxe para mim, pai? O que você trouxe? Ele falou, trouxe um gato. E deu o gato para as 3. Diz que duas delas começaram a puxar o gato. É meu, é meu, é meu. Era igual o gato meu e da Débora. Metade minha, metade dela. É meu, é meu, é meu. Diz que a outra agarrou o pai e falou, o pai é meu. Então seja você o que escolheu o pai. Deixa o gato. Deixa o gato virar churrasquinho no espeto. Escolha o Senhor. Amém, queridos? Quando nós resolvemos fazer a vontade de Deus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos abrir mão da nossa comodidade. Você fala assim, mas e aí? Eu não sou um ser pensante, eu não tenho direito de pensar, eu não tenho direito de discordar de nada. Será que eu vou ter que virar um robô que a igreja, os pastores manipulam para lá e para cá? Porque eu sei que tem gente que pensa assim. Você sabe por que eu sei que tem gente que pensa assim?
Sabe? Não. Porque eu pensava assim. Eu pensava assim. Eu não sou pandeiro para ninguém tocar em mim a música que quer, não. Falava, eu sou um ser pensante. Quando a pastora Cleusa chegou perto de mim, eu falei para ela, minha vida está programada até 2016 e não fala nada do contrário, porque eu não vou. Era até esse ano. Tá? Ou seja, já saí do meu piloto automático, já. Saí da minha programação já. Falei para ela, não tem, eu falei, ela sabe. Eu não tenho lugar para Deus na minha vida. Estranho, né? Alguém falar não tem lugar para Deus. Você sabe por quê que eu falei não tem lugar para Deus na minha vida? Porque eu sempre soube as implicações de servir a Deus. E eu sabia que no momento que eu falasse, eu vou servir a Deus, tinha que ser de verdade. Porque eu sabia o que envolvia servir a Deus. Amém? Então, servir a Deus, nós temos que obedecer pessoas, nós temos que abrir mão daquilo que nós pensamos. E quando nós paramos e falamos, por quê? A resposta é simples, porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Tinha uma mãe no nosso meio que ela falou para o menino dela, deu uma ordem para ele, eu não lembro mais qual foi a ordem. Sei que foi assim, pega aquela Bíblia. O menino falou, por quê? Ela parou, ela fez assim. Porque eu sou sua mãe e eu mandei. Aí o menino falou, tá bom. Foi lá e pegou. Então por que você vai obedecer ao Senhor? Fala para o seu irmão, por quê? Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Queridos, a segunda maneira de servirmos a Deus, além de fazer a sua vontade, do relacionamento pessoal com Ele, é servir os irmãos. É servir essa pessoa que está do seu lado. É servir aquele irmão chato, exigente. Sabe quando é que o seu galardão é maior? Quando você está com o sofá pesado nas costas, você solta o sofá no chão e a irmã vira para você e fala assim, não, aqui não, querida, é aqui, ó, é aqui. Aí você pensa assim, mas por que o marido dessa mulher ela não muda esse sofá? Ela e o marido dela mudam esse sofá, eu já trouxe para cá. Aí ela, você muda para mim? Muda, irmã, muda. O galardão aumentou. Sabia? É servir o irmão. Aquele irmão chato, que fala pelos cotovelos. Ou aquele irmão que não fala, que a gente só fala daquele que fala pelos cotovelos, né? Mas tem aquele que constrange a gente porque é calado, é ou não é? Você não sabe o que a pessoa está pensando. Você faz ele feliz, você dá um chocolate, ele está assim. Você pisa no calo dele, ele está assim. Você fala, é difícil? Difícil de agradar, né? Sei, de repente ele, né? Prefere o calo do que o chocolate, não sei. Mas é esse irmão que quando você serve, o galardão aumenta. Agora fala para a doçura que está do seu lado, eu quero te servir. Fala para mais um, eu quero te servir. Queridos, serviço vai além de esforço físico. Tem muito serviço que você faz com esforço físico. Mas o serviço pior é aquele que vai além do esforço da alma. Sabia? Aquele que você faz, põe a mesa e faz tudo do bom e do melhor e a pessoa olha e fala assim, sem sal. Muito bom, mas está sem sal. Esse aí, o serviço vai além da alma. Vai além do esforço físico. Ele vai para o nível de cruz. Amém? Esse tem galardão. Mas servir ao Senhor implica isso. Você abriu em Gálatas? Para encerrar. Gálatas 5. Também Gálatas 5. Que a gente já leu Gálatas 5 hoje. Hoje eu estou lenta. Eu mando vocês abrirem e não abro. 13. Gálatas 5:13 diz assim.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês foram chamados para a liberdade, eu fui chamada para a liberdade. Mas nós não podemos dar à nossa carne liberdade. Você sabe por quê, querido? Sua carne nunca vai querer servir seu irmão. Sua carne vai querer servir aquele irmão que pode te dar algo em troca. Entendeu? Quem comeu brigadeiro de chocolate que a Juliana faz com morango dentro, vai querer servir ela até limpar o chão para ela passar. Entendeu? Mas, no entanto, se você não sabe, pode ser que você fale assim, não quero servir aquela menina. Entendeu? Nós precisamos servir, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Nós precisamos não dar lugar à nossa carne. Nós precisamos ter consciência de corpo. O que é corpo? Porque senão essa história de, eu sirvo a Deus, ela é conversa fiada. Quantas pessoas podem vir aqui ajudar, fazer alguma coisa para o pessoal aqui da frente? Os homeless. Quantas pessoas podem vir passar aqui e dar uma ajudinha? Eu mexo com esse tipo de gente, não. Sabe por quê, queridos? Porque nenhum deles entra aqui assim, Você me dá um pratinho de comida? Nenhum deles faz essa carinha de autopiedade. Porque se fizesse, a gente tinha prazer de ajudar, porque a gente falava assim, eu sou herói de alguém. Aqui é pelo contrário. Você dá um prato de comida para ele, ele olha e fala assim, o que é hoje? Não quero, não gosto. Pergunta para quem trabalha na cozinha, o que a gente faz para quando alguém fala assim, eu não gosto dessa comida? O que a gente faz, Sussu? Outra. Você não gosta, você não come mesmo? Não. A gente vai fazer outra. Porque eu estou feliz. Que delícia fazer outra. Não. É o nosso abrir mão, é a nossa renúncia. Porque é só através da renúncia que a gente expressa amor. Amém? Uma vez eu vi uma briga de mãe e filha, que a mãe falou assim para a filha, a filha falou para a mãe, você nunca abriu mão de nada por minha causa. Você nunca me amou. Renúncia é amor. Nós precisamos viver de volta na renúncia. Eu fico analisando a profetisa Alessandra, 1 Coríntios 12, 11, 12, 13 e 14. Paulo fala bastante sobre dons. Ele fala sobre dons espirituais, ele fala sobre dons ministeriais, ele repete em Efésios os dons ministeriais. E ele fala que todos os dons, seja ele ministerial, ou seja ele espiritual, ele foi colocado, ele foi dado para serviço da igreja, para servir a igreja. Eles foram dados a serviço, cracraseado, serviço da igreja. Ao serviço da igreja. Para a igreja. Para servir a igreja. E às vezes nós queremos os dons e nós buscamos, mas eu quero o dom de curar. Aí você imagina, você está na sua casa, Coca-Cola, chocolate amargo, filme na televisão, bacia de pipoca. Alguém liga e fala, olha, eu estou enfermo, vem orar comigo. Não dá. Que tipo de enfermidade que é? Eu vou orar daqui e você vai ser curado. Se não for curado é que você não tem fé. Sério. Você é um exemplo para mim. De verdade. Terminar o culto de sexta-feira, essa mulher, às vezes, eu vejo ela sair daqui de dentro 00:30. Ela ora por todas as pessoas que estão esperando oração. Eu já ensinei ela a orar, não quis aprender comigo. Já falei para ela, bota a mão na cabeça e fala, Senhor, tu sabes. Amém. Próximo. Senhor, tu sabes. Próximo. Mas ela não, ela ora
pacientemente. Ninguém pede para mim, né? Nenhum de vocês pede oração para mim. Que coisa. Vocês estão com algo contra mim. Mas para ela pede e ela fica. O menino dela, quantos de nós já pedimos oração para ela? Eu já pedi. Quantos de nós, eu estou falando isso, eu não estou querendo colocar peso em vocês, eu estou falando para vocês que tipo de pessoas nós somos. Quantos de nós já pegamos o menino dela e falamos para ele lá na cantina: Lucas, está aqui, come aqui, querido. Sua mãe está orando pelas pessoas. Quantos de nós já fizemos isso? Quantos de nós já falamos aqui: olha, eu estou pagando uma comida aqui para a profetisa Alessandra, que ela está lá dentro, guarda uma para ela. Quantos de nós já fizemos isso? Você entende que tipo de pessoa nós somos, queridos? Como nós precisamos mudar? Nós precisamos mudar. Ela não precisa disso, não é isso que eu estou falando aqui, amém? Todo mundo aqui é adulto. Eu estou mostrando para vocês a diferença de serviço. O que ela está fazendo é servir. Então, uma pessoa assim vai ter os dons sempre aumentados, 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 aumentados. Tem pessoas que a pastora liga um dia antes e fala assim: fulano, amanhã eu preciso que você faça uma tradução. Amanhã eu preciso que você pregue. 2 horas antes do culto eu preciso que você pregue. Que a pessoa fala assim: amém, pastora. Porque não é eu, é o Senhor. Deus vai só aumentando os dons, porque nós estamos a serviço. Amém? Olha, amanhã vai ter um casamento aqui de gente que você não conhece. Você pode ajudar? Ah, não conheço. Galardão maior você não conhece, é amor. Amém? Mas nós estamos tão longe do servo de orelhas furadas. Tão longe. Nós precisamos nos entregar para Jesus, de verdade. Não só de palavras, não só de atitudes. Como é que o pastor Marcelo falava? Falava atitudes teatrais. Né? Todos nós temos as nossas grandes atitudes teatrais. Mas teatro não atrai Jesus. Teatro não atrai a vida de Deus. Teatro não tem galardão. Nós temos as nossas performances, nós estamos preocupados com ela. Semana passada o Maurício falou assim: gente, é o nosso ministério, o pessoal do louvor, é o nosso ministério. E eu fui para casa com aquilo assim, bombando na minha cabeça: é o nosso ministério, é o nosso ministério, é o nosso ministério. Depois eu parei e falei: gente, é o nosso ministério. Tanta coisa é o nosso ministério que nós não fazemos. O nosso ministério é servir. Mas onde? Servir. É servir.